salvou este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Já ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe Cristo Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. E ditoso então foi ao meu coração conhecer o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz e salvar este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém. Agora a nossa irmã Edna pode fazer uma oração em voz audível? Amém. Pode assentar. Romanos capítulo 6, versículo 23, é um texto que a maioria já decorou, tanto o 3:23 como o 6:23. Nós vamos ler esse trecho, esse texto, a uma só voz que está projetado aqui. Está, né? Está. Vamos ler toda uma só voz esse versículo, essa parte da Bíblia. Porque pagamento do pecado, salário é pagamento. Salário não é algo que a pessoa dá como um favor para você. O salário é diferente de uma oferta, de um presente. O salário você conquista com o seu trabalho. E é interessante que nós conquistamos a morte como salário através do pecado. O salário do pecado é a morte, o pagamento das nossas ações é a morte. Mas o dom, o presente de graça, presente, dom gratuito, até meio redundante, né? Dom de graça, aquele que Deus dá de graça, é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, nesse momento do culto, nós temos que agradecer a Deus a salvação pela fé em Jesus. Somos salvos pela fé, não pelas obras. Nós não merecemos. Mas Deus fala para mim e para você, queridos, que somos salvos em Jesus Cristo. Se morrermos hoje, vamos para o céu. Amém? Porque Jesus é o nosso Salvador. Só que Ele fala que enquanto nós ficarmos aqui, nós temos que crescer, buscar a santificação, ou seja, parecer a cada dia mais com Jesus. Isso é dizer não ao pecado. Então, tem crente salvo, que às vezes ele fala assim, está tudo bem, vou para o céu, não estou nem aí. Isso é muito perigoso, porque pode revelar um coração que não conheceu a graça. Não é um julgamento, é uma exortação.
E o salmista, no Salmo 32, ele passou por um desses momentos. O salmista Davi, ele tem um momento da vida dele que ele cometeu pecados terríveis. E aí, olha só no Salmo 32, depois que ele recai em si, que Deus o confronta, ele chama, ele fala, é bem-aventurado, é feliz aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo, é intenção maldosa. Fazer com consciência é o dolo aí. E olha no versículo 3, ele fala, enquanto calei os meus pecados, o que aconteceu, irmãos? Pelos meus constantes gemidos, olha só, envelheceram os meus ossos. Sabe por que os ossos envelhecem? Olha o versículo 4, ele responde, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou seco, deserto. O cristão que ele fica, remoendo, vivendo e não confessa, ele sofre essas consequências. O salmista nos ensina, que vamos fazer agora no versículo 5, ele fala o que nós devemos fazer. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade eu não mais ocultei, escondi. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amém? Que bom que Deus coloca Jesus Cristo como nosso advogado. Agora é você e Deus. Nós estamos em comunidade, mas você vai com a sua consciência pedir para o Espírito Santo examinar o seu coração. O que eu preciso falar com Deus, confessar para Deus? Eu quero esse alívio, eu quero esse perdão. Feche seus olhos, faça isso porque você possa se concentrar melhor, não olhar ninguém. E fala com o Senhor. Seu povo, Senhor, rasga o coração na Tua presença, pedindo que o Senhor nos ajude a lutar contra o pecado. O Senhor já nos salvou, já nos perdoou, mas enquanto estamos aqui, a natureza carnal muitas vezes aflora. Agimos não segundo o Seu Espírito, mas segundo a carne, e a consequência é morte, é tristeza, é dor, é perda, Senhor. Nós queremos ser vitoriosos, queremos ser abençoados, por isso precisamos dizer não aos vícios, maus pensamentos, ações, palavras torpes, ações que desagradam o coração do Senhor, desagradam o Teu Espírito que está em nós. Ajude-nos a correr para a luz, e assim o Senhor mostrará aquilo que está fora da Tua vontade, e nos ajudará a purificar, a corrigir. Obrigado pelo perdão, Deus, em nome de Jesus. Amém. Podemos adorar? Vamos cantar ao Senhor? Boa noite, se coloquem em pé, por favor. Para que eu pudesse te ver.
grato ao Senhor? Você é grato por tudo que Ele tem feito, pela salvação, pela graça, a graça que nós não merecemos? Ti toda a honra, toda a glória. Pai, não somos merecedores. Nós nascemos em pecados, ó Pai. Em pecado fomos formados. Mas o Senhor, com a Tua graça, nos redimiu, nos limpou e nos salvou. Se estamos hoje aqui, se estamos Te adorando, Te louvando, engrandecendo o Seu nome, foi porque o Senhor nos escolheu. Porque fomos salvos por Ti. Que maravilhosa é essa graça. Graça imerecida, esse favor que nós não poderíamos nem sequer sonhar em ter, mas que o Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu amor e misericórdia, nos concedeu através de Seu Filho naquela cruz. E por isso nós somos gratos, por isso nós Te louvamos, Senhor.
pedimos, ó Pai, que neste momento o Senhor venha acalmar os nossos corações e falar a cada um de nós, ó Pai, que neste momento a Tua palavra venha ao nosso encontro e transforme nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, irmãos. Agora nós vamos à edificação através da palavra, da pregação da palavra de Deus, que é a centralidade de todo o culto. E hoje nós vamos falar na sequência. Se você não veio em algum culto por alguma razão, eu não sei porque eles fazem esse negócio aqui tão difícil de abrir, meu Deus do céu. Pronto. E quer pregar, quer ouvir as explanações dos sermões em Romanos, é só você procurar no YouTube, IPB Mandaguari, acho que está IPB Mandaguari mesmo, IPB Mandaguari, e lá tem as pregações. Aí você coloca no volume 2, se ficar entendível, você pode ouvir de Romanos 1 até o 11 que nós já pregamos. Eu e o pastor Caio temos revezado aí nessa exposição. E hoje nós vamos pregar os 21 versículos do capítulo 12. No entanto, peço que você o acompanhe na projeção, Romanos 12, 1. Nós vamos ler o versículo 1 e 2, e depois nós vamos, na sequência, para ficar bem prático, citando e lendo os demais versículos. Então, o texto é o Romanos capítulo 12, de 1 a 21, se as crianças estão anotando aí que é o texto. Diz assim os 2 primeiros versos: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Conta uma história que um jovem cristão chegou na igreja, ou chegou na roda de amigos, perto de um pastor, e disse o seguinte: olha, domingo é dia de cultuar, adorar a Deus. Aí o pastor respondeu: não, meu filho, domingo é o dia que nos reunimos para cultuar, adorar a Deus em comunidade. O culto verdadeiro é todos os dias, em tudo que fazemos, em tudo que você faz. Esse é o ensino que o apóstolo Paulo passa aqui nesse texto que nós lemos. O culto racional que ele fala: apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que ele está dizendo que não é apenas no templo, mas na vida inteira. Imagina o seguinte: um israelita, lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento, levando um animal, um cordeiro, ao templo. Ele sacrificava o animal, cultuando a Deus, adorando a Deus. Ele cumpria todo o ritual e depois ele ia lá para casa. Voltava para casa. Simplesmente isso. Cumpriu a adoração, cumpriu o culto que Deus pediu. O que Paulo nos mostra aqui em Romanos 12 é que o culto no Novo Testamento, a partir da vinda de Jesus, ele é diferente. Não é trazer um animal morto, mas ser nós mesmos o sacrifício vivo. Não morto, vivo. Não apenas no domingo, mas em todo o tempo, todos os dias. Assim, o apóstolo nos ensina que o culto racional é muito mais do que estar num templo. É viver de modo que toda a nossa existência seja adoração a Deus. Isso muda. E aí nós poderíamos então, crianças e irmãos, meditar no seguinte tema: o culto racional, para ficar mais culto aí para a anotação. O culto racional. E aí a pergunta de transição é: como que eu e você, como que eu posso prestar um culto racional a Deus, segundo Paulo está dizendo aqui? Como que eu posso prestar um culto
racional a Deus. Vamos dizer assim, só culto com a mente. Vamos ver na Bíblia. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo diz o seguinte: apresente o vosso corpo como sacrifício vivo. Essa é a primeira forma. Apresentar o nosso corpo, o seu corpo, como um sacrifício vivo. Ou seja, o culto começa com a consagração pessoal. Sacrifício vivo significa uma entrega contínua. Não é só, chegou, matou, acabou. É uma entrega diária. E ele fala assim, sacrifício vivo, que é entrega contínua, e ele fala santo, que eu tenho que pensar aí em algo separado para oferecer a Deus. O meu corpo é separado. As minhas ações, minhas atitudes, eu separo do pecado, para oferecer a Deus. Ao invés de pecar, eu ofereço as minhas atitudes, o meu pensamento, as minhas palavras, as minhas ações, eu ofereço a Deus. Isso contrasta. E aí ele fala, agradável. Agradável aqui significa adoração que Deus aceita. Vocês lembram, já leram, o relato de 2 jovens que foram cultuar lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 7 em diante, que o nome deles, um era Abel, era Abim, Caim, Abim. Era Abel e Caim. Vocês vão um dia ter esse problema que eu tenho de mente com o nome, tá? É um desejo que eu tenho para vocês. O nome, assim, só de vez em quando, se vocês fizessem, eu lembrar de mim, daí falar, oh Deus, agora eu sei que o pastor passa. Abel e Caim. Então, eles foram cultuar a Deus, e eles levou da primícia, outros levou do campo, né, lá a sua oferta. E quando chegou, Deus se agradou de Abel e da oferta dele, mas não aceitou Caim, e nem da oferta. Nem a oferta ele quis, e nem Caim. E ali o Gênesis relata o porquê Deus não aceitou. Porque Caim estava com raiva do irmão, estava com ciúme, com ódio, tanto é que ele veio a matá-lo depois. Havia uma desavença. E Deus fala para Caim assim, olha, Caim, o pecado está no seu coração, porta, cumpra você dominá-lo. Isso é cultuar santidade a Deus. E Jesus também, ele diz o seguinte, quando você vier aqui ao templo adorar, e você lembrar que você tem algo contra alguém, está com mágoa, está aí, né, em pecado, deixa a sua oferta aqui, vai lá e faz o acerto. Depois você volta e adora. Então Deus, ele requer um culto, um sacrifício vivo, santo, e que agrade o coração dele. Não é um culto qualquer, de aparência. A aparência, queridos, ela engana muitas pessoas, mas não engana Deus. Já contei aqui uma história, essa é uma história verdadeira. É uma igreja que era bem alta, assim, era dentro, né, eles fizeram bem alta por causa da acústica e tudo mais, uma catedral mesmo. E o grupo de louvor estava cantando, e um jovem, na primeira música, ele levantou as mãos e olhou assim, e ficou lá, o louvor inteiro, olhando aquele negócio. E o pessoal achou bonito, porque ele estava um gesto de adoração, de culto. E acabou o culto, cumprimentando, e o pastor depois chamou do lado e falou, fulano, achei bonita a sua atitude, mas eu queria entender a sua experiência. O que você estava sentindo naquela hora? Falei, pastor, não vou falar não, se eu falar você vai ficar meio bravo comigo, aí vai querer me corrigir, vamos deixar para lá. Não, pode falar, aqui, faz de conta que nem sou eu que estou aqui, pode falar. Posso, pastor? Pode. O pastor, quando começou o cântico, achei lindo o cântico, realmente, eu falei, agora estou na presença de Deus, adorar a Deus. Quando eu levantei as mãos, pastor, eu olhei no teto da igreja, eu vi uma lâmpada queimada. Eu fiquei imaginando, pastor, como que iam fazer para subir, para tirar, para trocar aquela lâmpada. Porque era muito alto, como é que ia fazer? Não tinha escada, não tinha nada. E eu, quando percebi, acabou o louvor. Então, a adoração que Jesus falou, levantar as mãos nas praças e tudo mais, eu posso mostrar a você com as minhas atitudes, mas Deus, ele vê o nosso coração. Então, como que eu posso prestar o culto racional a Deus? Em primeiro lugar, apresentar o meu corpo como um sacrifício vivo, né? Contínuo, separado, que agrada a Deus.
Ah, eu vou fazer um culto assim, tem que ser música, tem que ser parede, não sei do que tal. Pode agradar pessoas, mas será que agrada a Deus? Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Nós medimos a aparência, Deus mede o coração. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, ele fala assim: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Meu corpo deve cultuar a Deus na pureza sexual, nas palavras que eu uso. O cristão não vive falando palavrão. Qual palavrão que o cristão pode falar? Nabucodonosor. Mas tem cristão que fala palavrão, de vez em quando fala assim, esses dias, um membro da igreja, né, falou um palavrão perto de mim, a mãe dele fez assim: você está perto do pastor, presta atenção. Quer dizer, perto do pastor não pode, né? Pastor, o crente, ele não vive falando qualquer palavrão. Ele controla. Ah, os meus amigos, você tem que mudar o seu linguajar. Isso é glorificar a Deus nas minhas palavras que eu uso, nas atitudes do dia a dia, no meu trabalho, nos meus estudos. O cristão, ele tem que ser estudioso, ele não pode colar. O trabalho, ele tem que ser um bom funcionário, tem que ser honesto. Se você trabalha de empregado, o patrão pensar em alguém para promover alguém de confiança, fala assim: o cristão, esse aqui em primeiro lugar. Sabe o que é triste para um pastor? Algum, né, empresário fala assim: eu queria uma pessoa de confiança que eu pudesse tratar. O senhor avaliza para me indicar alguém? Aí você tem que falar: misericórdia, Senhor. Agora, é uma alegria quando eu sei que fala assim: aquela pessoa lá, pode pegar. Se ela lhe der defraudar, eu pago, porque aquela ali eu confio. Esse é o cristão que glorifica a Deus, né, com sacrifício vivo. Em segundo lugar, como que eu posso prestar um culto racional a Deus? O versículo 2, Paulo fala que e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos para a renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, não tomar a forma do mundo, mas ter a mente de Cristo. Não vos conformeis, não é ficar conformado ou inconformado com o mundo. Eu vou sair por aí, pegar uma bandeira, vou lutar politicamente. Não é isso. Aquela menina que vai de navio, lá, qual é o nome dela lá, aquela loirinha lá, que desde a adolescência já fizeram um marketing tudo, porque ela vai da natureza e tudo mais. Será que é isso que Jesus quer? Eu esqueci nome, se eu não anotar, eu não vou saber o nome dela, não. Sei que é uma aqui. Essa aí mesmo. Será que eu preciso ser uma Greta da vida para não me conformar, para inconformar? Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Não vai ser hoje, mas no capítulo 13, Paulo vai dizer em Romanos, fala assim: você tem que pagar o tributo, as autoridades, respeita as autoridades. Tributo, honra, paga, por isso está pagando tributo. Eu sou inconformado, a corrupção. Essa semana um membro falou para mim, enfim, não posso dizer muita coisa, senão fica fora, né, de julgamento, mas encontrou lá um cano d'água que a Sanepar esqueceu de tampar. Aí falou assim: se fosse na minha casa, né? Aí eu disse para ele, falei: você é crente agora, você iria ligar para a Sanepar e não ia roubar a água da Sanepar. Mas o argumento que nós todos ouvimos é: eles são corruptos, eles roubam, eles cobram, sei o quê. Isso não é o meio. O cristão, ele não toma a forma do mundo, o cristão é diferente. O cristão age diferente. É isso que Paulo está dizendo. Cultuar racionalmente a Deus é agir diferente do mundo. O mundo tenta nos moldar segundo os seus padrões. Paulo chama para uma transformação da mente, metamorfose, para pensar e decidir como Cristo. E é assim que nós vamos discernir a vontade de Deus, que é boa, perfeita, agradável. O mundo diz: siga o seu coração. É o que diz: eu quero ser feliz. Uns não casam, outros casam mulher com mulher, porque o importante é ser feliz. Cristo diz: siga a palavra, sacrifique. É isso que a Bíblia nos leva a dizer, cultuar a Deus. O mundo prega materialismo, relativismo, individualismo. Nós somos chamados a renovar a mente pelo Evangelho.
O culto racional é resistir à pressão da cultura e pensar com a mente de Cristo. Sabe aquela história? Mãe, todo mundo faz, todo mundo vai. Qual que é a resposta de uma mãe cristã? O cristão não é todo mundo. O cristão é a luz do mundo, é o sal da terra. Ele é, não estou dizendo de orgulho, mas de culto a Deus. A minha vida, ela é exposta para cultuar a Deus. Como que eu posso cultuar a Deus racionalmente? Paulo, então, está dizendo, olha, não tome a forma do mundo, mas tenha a mente de Cristo, apresente o seu corpo por sacrifício vivo. Em terceiro lugar, ele vai dizer, use os seus dons para servir o corpo de Cristo. Veja aí no versículo 4 até o 8, que Paulo vai dizer a questão dos dons, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, Deus nos dá os dons. Se profecia aqui é o que eu estou fazendo, é pregar, expor a palavra de Deus. Seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dedique-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O exortar aqui é com amor. Irmão, porque está faltando na igreja? Olha, você está fazendo não está correto, estou aqui por amor a você. Exortar, dizer o que está errado. O que contribui, oferta, missionário e tudo mais, com liberalidade, o que preside, né? Com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Se ajudar alguém a misericórdia, vou fazer porque está pedindo, etc. Com alegria em fazê-lo. Então, Paulo está dizendo, eu posso prestar culto a Deus usando os dons para servir o corpo de Cristo, para servir o próximo. A igreja é um corpo, cada membro tem uma função e importância. Paulo lista aqui, então, os dons como ensino, serviço, generosidade, liderança, misericórdia. O culto racional não é apenas adorar a Deus sozinho, mas também servir os irmãos com os dons que Deus dá a nós, que nós recebemos. Não usar o dom que Deus me deu é reter o culto a Ele. Eu tenho capacidade de fazer alguma coisa na igreja e não faço, eu não estou cultuando a Deus. É isso que Paulo está dizendo. Quem ensina deve ensinar com fidelidade, quem ajuda deve ajudar com alegria, quem contribui deve fazê-lo com generosidade. Quando eu uso meus dons, eu estou transformando o serviço em culto, em adoração, em culto racional. Como que eu posso, então, prestar um culto racional a Deus? Eu vou oferecer o meu corpo por sacrifício vivo, santo, agradável, que Deus aceita. Eu não vou tomar a forma do mundo, mas vou procurar agir com a mente de Cristo. Em terceiro, eu vou usar os dons para servir o corpo. Que Jesus diz o seguinte, quando você der uma esmola, esconda a sua mão. Você está fazendo isso para adorar a Deus. Quando você vem aqui ajudar a limpar a igreja, você está fazendo isso para cultuar a Deus. Quando você ora por um irmão, você está fazendo isso para adorar a Deus. Quando você participa da nossa igreja, que tem a sociedade, você está fazendo isso para cultuar e adorar a Deus. O culto racional que Paulo está dizendo é isso. Quando você devolve o dízimo, você está fazendo isso para adorar a Deus. É cultuar a Deus em tudo que eu faço. Eu vou ler a Bíblia esse ano inteirinha. Para quê? Para conhecer. O diabo conhece bastante. O problema é que ele não cultua a Deus. Tudo que eu faço, eu tenho que cultuar a Deus. Servindo o próximo é uma das coisas. E, finalmente, do versículo 9 a 21, Paulo fala como que eu posso cultuar racionalmente a Deus, é praticar as virtudes cristãs no dia a dia. Praticar as virtudes cristãs no dia a dia. E ele começa a falar, né? O amor seja sem hipocrisia. Hipócrita é aquele que aparenta uma coisa, mas no coração está outra. Detestar o mal. Você detesta o mal ou você é aquele que joga lenha na fogueira? Algo mal. Apega-se ao bem. São virtudes. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, de irmãos.
preferindo-vos em honra uns aos outros, honrar uma pessoa. No zelo não sejas remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Passamos por aflições, tribulação, tenha paciência. Na oração, como diz a Helena, orar sempre. Né, Helena? Orar sempre. Aí compartilhai as necessidades dos santos. Os santos aqui não é o time de futebol e nem as imagens de escultura. O santo é todas aquelas pessoas que já receberam Jesus. Elas são chamadas santas porque elas têm o perdão dos pecados todos em Jesus Cristo. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus. João 1,29 fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, te tira o pecado, eu sou santo. Aos olhos de Deus. Vou ser glorificado um dia, todos nós. Compartilhar da cidade dos santos, praticai a hospitalidade. Não é no hospital, não. É você receber um pastor para ter um almoço em casa, sabe? Um churrasco, uma janta. Quando tem um aniversário da igreja que vem um pregador de fora, pastor, manda lá em casa, eu vou receber. Tem pessoas que têm esse dom. Nem todo mundo tem. Hoje em dia, pouquíssimas pessoas. Na época do apóstolo Paulo, muitas pessoas tinham. Porque, né, não tinha os hotéis. Pelo menos, você quer ser hospitaleiro? Paga o hotel para uma pessoa, então. Quando teu sogro, tua sogra vir, fala assim, eu vou dar um presente, você vai ficar lá no hotel. Poderia ser ficar uma semana, né, 10 dias, é melhor não, né? Mas ser hospitaleiro, abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoais. Quem persegue você, você joga praga. Virtude praticada. É abençoar, é ir contra a cultura, alegrar-se com os que se alegram. E chorai com os que choram. Na quarta-feira, nós estudamos isso daqui, eu fiz uma pergunta. Qual que é mais fácil de fazer? Chorar com os que choram ou alegrar-se com os que se alegram? Vamos à votação? É mais fácil chorar com os que choram, vocês acham? Com certeza é muito mais fácil. A pessoa está chorando, você vai lá, irmão, você capotou aqui, mas eu estou junto contigo. Você vai chorar junto, porque a desgraça é dele. Só está ali para dar aquele apoio de irmão, né, de companheiro, de orar. Agora o cara está numa boa, prosperando, tem dinheiro à vontade, saúde abundante, todo mundo elogiando ele está se alegrando, e você diz, oba, vai lá, irmão, é isso aí. Esse é mais difícil, e a Bíblia está dizendo, você tem que se alegrar com os que se alegram. Essa é uma vertente que a gente tem que olhar. Isso a gente só faz por amor. Eu vi uma frase diz assim, o único homem que quer que o outro supere é o pai com o filho. Se alegra quando é superado, é quando o filho supera em todas as coisas. Mais ou menos assim, eu estraguei a frase, mas a ideia é essa. Quando eu achar, eu vou anotar certinho. Mas é assim, as virtudes recomendadas para frente. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. É tratar com igualdade, né? Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Sabe o autoelogio? Eu sou o máximo, eu sou o pastor mais bonito dessa igreja. Não, o Caio não está aqui hoje, então eu posso falar. Aí você fica se autoelogiando. Oi? Foi elogiar, até a bateria falou que é mentira. Não torneis a ninguém mal por mal. Gente, alguém te fez mal? Não retribua. Jesus falou isso. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. As mulheres não precisam. Não. O homem, a palavra é Adão. Toda pessoa. Esforçai-vos fazer. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. E 19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Ah, pastor, como que eu vou fazer? Aquela pessoa tem que me vingar. Deixe nas mãos de Deus. Deus diz, a mim pertence a vingança. Não é a você. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Versículo 20 e 21. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, mata ele, né? Não, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não a sua, a dele.
Não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Então é o seguinte, tudo isso daqui, amor sem hipocrisia, fervor no espírito, perseverança na oração, empatia, alegrar-se com os que se alegram, chorar com os que choram, humildade, viver em harmonia, sem arrogância, relacionamentos com inimigos, não retribuir mal com o mal, vencer o mal com o bem. Tudo isso é um culto racional. Culto racional é amar sem fingimento, não apenas cantar sobre o amor. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Dali a pouco, xingando o irmão, falando mal. Você viu aquela irmã, que não sei o que. Isso não é culto racional a Deus. Culto racional é responder ao ódio com bondade, inclusive nas redes sociais, viu, irmãos? Se você vai errar, pelo menos não erra dando escândalo na rede social. Fica brigando na rede social, não. Isso é muito feio para o cristão. E eu falo de futebol, de política, isso o cristão não deve fazer. Pastor, tem que ter um posicionamento. Você representa a mim na sua rede social. Eu represento você na minha rede social. Sou membro do corpo. Então, a gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Cultuar a Deus é cuidar das redes sociais também. É ser reconhecido não pela vingança, mas pela misericórdia e pacificação. Vamos concluir, irmãos. As crianças já estão fervorosas. Romanos 12, então, mostra que o culto racional não é apenas um momento litúrgico, mas um estilo de vida. Primeiro, é viver consagrado. É ter mente renovada. É servir com os dons. É praticar o amor em todos os relacionamentos. Portanto, o culto racional não termina agora, quando acaba a liturgia, a reunião. Pelo contrário, o culto racional começa agora, quando termina a pregação. Esse é o culto racional. O Senhor não nos chama apenas para assistir a um culto, mas para sermos o culto. A sua vida, a minha vida, é o altar. Você já se entregou a Ele como sacrifício vivo? A sua vida, a minha vida, é um altar. Amém? Vamos ficar em pé, vamos falar com o Senhor, pedindo misericórdia para que essa semana possamos cultuá-lo. E aí você vai cultuar a Deus cuidando do que você fala, dos relacionamentos, do que você assiste, dos vícios. Se alguém fuma, você está destruindo o templo do Espírito. Se você tem o vício da bebida, diga ao Senhor, Senhor, isso, estou dizendo da embriaguez, né? Isso destrói o templo do teu Espírito. Isso não é um culto ao Senhor. Então, peça a Deus, feche seus olhos, peça a Deus, para que no seu trabalho, no seu estudo, onde você estiver, na sua família, nos relacionamentos, você lembre que você está cultuando a Deus com um culto racional. E aí você vai experimentar a vontade dEle, boa, agradável, perfeita. Senhor, sua palavra é tão clara, o que o Senhor espera de nós. E muitas vezes nós pensamos que o culto é só vir aqui, cantar e ir embora e acabou. Mas o Senhor mesmo, Jesus, disse àquela mulher samaritana, os verdadeiros adoradores me adoram em espírito e em verdade. E é isso que o Senhor estava dizendo, que o apóstolo Paulo, inspirado pelo teu Espírito, nos falou nessa noite. Que nós não pertencemos a nós mesmos, somos do Senhor. Nosso corpo é templo, a morada do Senhor. E o Senhor nos dá talentos, dons, para servir no teu corpo, na tua igreja, como parte da adoração, como forma de te adorar, amar o próximo, como a ti mesmo. Ó Deus, nos ajude a entender que cultuar é mais do que um ato litúrgico. É um estilo de vida. Não é só um momento, mas é toda a nossa vida.
E assim o Senhor nos recebe no teu altar, diuturnamente. Pedimos essa misericórdia, essa bondade do Senhor para que nos faça entender isso. E aí nós entregaremos tudo que temos, tudo que somos, em gratidão ao Senhor, em confiança para com o Senhor. No trabalho, o Senhor é o nosso sócio, o Senhor é o dono, nós os agentes. Nossa família é do Senhor. Nossas preocupações, elas podem ser compartilhadas e o Senhor vai solucionar. Nos ajude a entender esse amor que nos constrange. Em nome de Jesus aqui oramos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o poder, a unção, a transformação do Espírito Santo de Deus ocorra na nossa vida e sobre todo o povo de Deus na face da terra. Amém.